Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou mostrar para vocês quais são as movimentações que eu estou fazendo na carteira do canal neste mês. Vou mostrar também, principalmente, por que eu estou comprando BB Seguridade nesse mês, Unifique Telecomunicações e também vou mostrar qual que é o meu preço teto nas ações do Banco do Brasil diante de toda essa queda que a gente está tendo nos últimos dias. Bora lá então? Começando aqui então, eu preciso explicar para vocês, passar para vocês primeiro como é que está a posição da carteira nesse momento, né? Hoje a gente se encontra com 231 mil investidos, né? Então essa foi a evolução que a gente teve no último ano. A gente saiu lá em junho do ano passado de 111 mil, praticamente 112 mil investidos, para agora 231 e uns quebradinhos. Essa aqui é a nossa rentabilidade no último ano. A gente teve aí 15% de rentabilidade, quase 16% contra 5% do IPCA e 11,8% do CDI. Então teve uma rentabilidade boa aqui, né, em relação ao CDI. Aqui o nosso acumulado nos anos, 80% acumulado em 5 anos. Eu invisto desde 2020, logo antes do início da pandemia. Ótima hora para começar, né? Me forjou no ferro a pandemia. Eu queria passar um pouco primeiro como é que está a configuração da carteira hoje, né? Hoje a gente tem praticamente 50% investido em ações do Brasil, em renda fixa 11%, mas aqui em fundos também é praticamente renda fixa, então mais 9%. Depois eu vou explicar melhor para vocês como que está dividida essas outras classes, né? Tesouro direto, 9,63%. Em ETFs e cripto, que é a nossa parte dolarizada da carteira, né? Então a gente tem 9% em ETFs, brasileiros mesmo, né? Os ETFs, mas que investem em índices estrangeiros, por exemplo o S&P 500, né? Através do IVVB11 e do NASD11, que eu também vou mostrar com mais detalhes depois, e as criptomoedas com 11%, né? Somando os dois vai dar praticamente 20% da carteira está dolarizado hoje. Aqui a gente tem a posição por ativo, né? Só para vocês verem como é que está a diversificação, a concentração, né? Então a maior posição nossa é em Bitcoin hoje, praticamente 10% da carteira está em Bitcoin. A segunda maior posição é um CRA, então a renda fixa, né? Também com 9,51%. Depois vem as principais ações da nossa carteira, né? CPFE, BBSE e BBAS. Aqui por setores, né, a gente vê a nossa diversificação, 41% no setor financeiro, 34,6% em utilidade e materiais básicos 11,38%. Bom, dentro de ações brasileiras, a gente tem a estratégia de investir no Dividend Invest, né? Então ações boas pagadoras de dividendos, que tem bom fluxo de caixa, porque dentro do Brasil, eu acredito que essa seja a melhor estratégia. Por quê? O Brasil é um país de, historicamente, ter vários ciclos de juros e inflação muito alta. Nesses ciclos de inflação e juros muito alto, igual que a gente está vivendo hoje, é muito fácil das empresas de growth, né, as empresas de crescimento, elas acabarem tendo uma pressão muito grande nos seus lucros, né, devido às despesas financeiras, e o que faz com que o lucro caia muito e logo o desempenho delas, né, a cotação delas acompanha o lucro. Então, acaba sendo uma estratégia não tão boa no Brasil. Já a empresa de dividendos, mesmo com esse cenário de juros alto e a bolsa caindo, né, porque quando a inflação sobe, os juros também sobem para acompanhar e segurar a inflação, logo faz com que os ativos de risco, o preço dos ativos de risco caia, né, na bolsa de valores. Então, as ações de dividendos, mesmo que você tenha o preço da ação caindo devido à alta dos juros, ela continua te remunerando muito bem via dividendos. E essa remuneração via dividendos é o que te dá conforto, segurança, tranquilidade para continuar com a estratégia. Por exemplo, se a minha carteira cai lá 10%, 15%, a parte de ações, eu fico tranquilo, porque eu sei que pelo menos 10%, 8% de dividendo eu estou tendo com aquelas ações no ano. Então,
praticamente empata, né, a queda com o dividendo que eu estou recebendo. E se há esse empate momentâneo, a hora que há a queda de juros, porque a inflação também diminuiu, as ações voltam a valorizar, eu já recebi aquele dividendo, comprei mais ações, aumentei minha quantidade de ações, e eu vou ver também meu patrimônio crescer quando houver esse ciclo de queda nos juros. Bom, dessa maneira, eu quero mostrar aqui agora para vocês como é que estão os nossos dividendos, né? Esse aqui é o nosso histórico, então a gente consegue ver aqui a evolução muito grande que teve, né, de um ano para o outro, do meu primeiro ano investindo, 2020, R$16 de dividendos, para 2021, R$588, 2022, 1.500, 2023, 1.800, e aqui a gente teve um baixo crescimento, né, de 2022 para 2023, porque desses anos eu mudei a minha estratégia. Em 2022 a minha estratégia era muito mais fundo imobiliário. E 2023 foi quando eu comecei a comprar mais ações, né, aumentar a parte de ações dentro da minha alocação macro da carteira. E como as ações elas demoram um pouco mais para começar a pagar, né, algumas às vezes demoram 6 meses, outras, por exemplo, Sanepar, ela tem Datacom no ano e vai pagar só no outro ano. Então a gente tem essa diferença, né, esse gap de recebimento de um ano para o outro. Mas, por exemplo, de 2023 para 2024 saiu de 1.800 para 3.200. Já esse ano, a gente ainda está em junho, né? Ou seja, metade do ano, e nós já ultrapassamos, e bem ultrapassado, o total que a gente recebeu no ano passado. Então, no ano passado inteiro a gente recebeu R$3.200 e nesse ano, só até junho, a gente recebeu R$4.062. A previsão é que a gente consiga chegar, né, nesse ano de 2025 a uns R$8.000, R$8.500 de dividendos, o que é um valor assim absurdo, né? Para mim, que estou começando. Né? Bom, aqui a gente vai dar uma olhada agora também na renda mensal e dar uma olhada nesse desenvolvimento. Em março desse ano a gente teve uma porrada aqui, um recorde de R$2.200. Ele chegou até a dar uma contaminada no gráfico, né? Ficou até ruim de ver o gráfico, porque puxou demais os R$2.200 para cima. Aconteceu esse mês de recorde aqui devido aos pagamentos do Banco do Brasil, BB Seguridade, e se eu não me engano o Irani também pagou uma quantidade legal nesse mês. E nesse mês de agora de junho a gente está tendo um outro recorde de R$760, né? Superando o segundo lugar que a gente tinha aqui em agosto do ano passado, de R$600. Então é nítida a evolução que a gente vem tendo, né? No quesito proventos. Se a gente for comparar com o mesmo mês do ano passado, né? Em junho do ano passado, a gente recebeu R$300. Então a gente mais do que dobrou no recebimento de proventos em junho desse ano. Bom, vamos lá agora então mostrar o que nós estamos comprando nesse mês, né? Devido aos maus resultados do Banco do Brasil, tanto o Banco do Brasil quanto o BB Seguridade vem sofrendo bastante nas cotações. O Banco do Brasil teve uma queda de mais de 20% no seu lucro, né, em comparação desse trimestre, né, o primeiro trimestre de 25 com o primeiro trimestre de 2024, e isso veio fazendo com que as ações do Banco do Brasil caíssem muito. Em consequência, nessa mesma toada, as ações da BB Seguridade também estão caindo bastante, né? Então, eu venho me organizando para poder aportar e aumentar minha quantidade de ações nessas duas, que são uma das duas maiores posições da nossa carteira, e nesse mês eu escolhi a BB Seguridade para estar aportando. Por quê? Porque ela está mais perto do nosso limite aqui, do nosso preço teto para 10%, né? Nos nossos cálculos eu estou conseguindo 10% de dividend yield comprando BB Seguridade a 35,70 e ela chegou a bater, hoje inclusive ela está bem em cima do nosso preço teto, né? Está batendo o preço hoje da ação. Eu não fiz essas compras hoje, eu fiz essa compra, se eu não me engano, foi ontem ou sexta-feira. Depois eu vou colocar um print aqui na tela para vocês das compras que a gente fez. Bom, vindo aqui então para a BB Seguridade, explicando do porquê que a gente está comprando nesse mês essas ações, a gente vê que aqui está tendo uma correção bem grande, né, de 42 e quase 43 que ela chegou a bater. Hoje ela está negociando a 36 uns quebradinhos. Então a gente teve uma queda aqui de aproximadamente uns 15 a 20%.
A gente consegue ver nos indicadores dela aqui o seguinte: o PL que ela está sendo negociada hoje é muito abaixo do que a média que ela praticou, né? A BB Seguridade já chegou a ser negociada a quase 16 vezes lucros, né, em alguns períodos. Na época, no pós-crise Dilma, ela chegou a ser negociada, que era um período ruim da nossa economia, ela chegou a ser negociada a 14 vezes lucro. Então, hoje, negociando a 8 vezes lucro, é um patamar que pouquíssimas vezes foi visto na história da companhia. Então, com certeza configura uma oportunidade visto no PL. O PVP não é um indicador muito bom para a gente olhar para a BB Seguridade, porque como ela utiliza os canais do Banco do Brasil para poder veicular os seus produtos, né, ela não necessariamente precisa ter um patrimônio líquido muito grande para poder operar. Então, não é uma métrica muito boa para a gente olhar nessa empresa em questão. O dividend yield está muito top, 10% de yield nos últimos 12 meses, com a média da empresa girando em torno de 8%, então a gente está acima da meta. Ano passado ela pagou um pouco menos, mas esse dividend yield de tela aqui, ele engana um pouco, porque não é que a empresa lucrou menos, mas no ano passado houve bastante recompra de ações, né? Então a BB Seguridade teve um plano de recompra muito robusto e ela entregou entre recompra de ações e o dividendo pago para o acionista diretamente entre 10% a 11%, né, de dividendo total, somando as duas formas. E um CAGR de lucros, né, um crescimento de lucros de quase 18%. Comparando aqui BB Seguridade com os seus pares setoriais, eu coloquei mais outras seguradoras aqui para a gente dar uma olhadinha, né, ver qual que está mais barata. Coloquei IRB aqui só por uma menção honrosa. Ela é a mais barata hoje em PL e em PVP, só que não é uma empresa que eu recomendaria para uma estratégia previdenciária, né, para uma carteira previdenciária, porque ela vem de um turnover, né, ela estava passando por umas dificuldades bem grandes depois do escândalo que foi descoberto o escândalo contábil que foi descoberto na empresa, né? Então ela ainda vem se reestruturando, pode ser que em algum momento vire uma empresa mais sólida para a gente poder voltar a olhar para ela, mas no momento não seria legal a IRB numa estrutura, né, numa carteira previdenciária, que é a estratégia que a gente segue. Inclusive, ela não está pagando nada de dividendos, né, nesse momento. E uns par de anos para trás ela está sem pagar dividendos. Acho que a última vez que ela pagou deve fazer algo em torno de 3 anos, 4 anos, daí para mais. Então vamos até tirar ela aqui para ela não contaminar a nossa análise. Voltando aqui então para o nosso comparador, a BB Seguridade com 8 de PL contra 11 da Caixa, quase 12 da Porto Seguro, quase 11 da Odontoprev. Dividend yield, BB Seguridade está muito à frente dos outros, né? A que mais chega perto seria a Odontoprev. Nos índices de eficiência, o ROI da BB Seguridade é o maior, ROIC também, e no quesito crescimento dos lucros, ela também vem saindo melhor do que as suas pares. Isso nos dá um pouco de tranquilidade para poder estar aportando e aumentando a nossa posição nesse momento que as ações vêm sofrendo um pouco. Por isso que a gente está comprando nesse mês, né, BB Seguridade. Uma outra ação que a gente vem comprando nesse mês, eu venho aportando, seria a FIC, né, a Unifique, FIC 3. Hoje está num preço de 3,83, PL de 8, PVP de 1,1, dividend yield de 6,66. Por que eu tenho Unifique na carteira? Porque dentro da estratégia previdenciária, a gente sempre tenta comprar empresas sólidas que pagam dividendos, né, e que estejam em setores perenes da economia. Existe até um acrônimo para isso, vocês já devem saber, que é o BEST, né, que o Barsi tanto comenta, né, que seriam bancos, energia, seguradoras de saneamento e telecomunicações. Dentro de telecomunicações, a empresa que eu escolhi para ter na minha carteira, né, seria a Unifique. Por que a Unifique? Porque hoje está com indicadores melhores, depois eu vou mostrar para vocês ali na comparação, né, que a gente vai fazer com as outras do mesmo setor. E também porque é uma small cap, né? E eu acredito que por ser uma small cap eu consigo ter um crescimento, ela tem uma margem de crescimento maior do que as outras, né? É muito mais fácil uma Unifique que vale, vamos ver quanto que ela está valendo hoje na bolsa, vale 1,4 bilhão
no mercado, ela dobrar, ou triplicar, ou quadruplicar de valor de mercado, né, ganhando market share, do que uma Vivo, uma TIM da vida duplicar de valor. Né? É muito difícil uma empresa do tamanho que a Vivo e a TIM já são, elas conseguirem aumentar o seu valor, né? Duplicar de valor. Já a Unifique não, ela começou agora, é uma empresa pequena, recém feito a IPO, e ela tem muita margem de crescimento ainda. Bom, olhando para os indicadores da Unifique, a gente vê que ela está com 8 de PL, que é um PL bem razoável, abaixo da média do Bovespa hoje. Inclusive, a média dela está em 13, que lá no IPO ela saiu com 30 de PL. Estava muito cara no IPO. Até se você for ver o desempenho da ação, né, da cotação da ação nos últimos anos, não foi um desempenho muito bom, justamente por isso, porque no IPO ela saiu com um preço muito absurdo, imagina 30 de PL, e agora ela está negociando a média está a 13 e ela está negociando a 8, que é um PL ótimo para comprar uma empresa que cresce receita, cresce lucros e tem um bom desempenho. PVP de 1,14, então você está pagando 14% a mais do que ela valeria no papel. E a média dela foi de 1,48. E no IPO ela saiu a 2,5, cara, 2,5 de PL. Misericórdia. Dividend yield ok, 6,66%, mas vem com uma crescente, né? Ela tem um histórico bem bom de pagamento de proventos e crescente, payout de 53%, que é um payout também ok para uma empresa que está em crescimento. Pode ver que ela vem praticando algo bem próximo disso, né, nos anos passados, 44%, 38%, é um payout ok. Margem líquida de 16,65%, também é uma margem boa. Um ROI de 14,27%, o que nessa Selic de quase 15 que nós estamos agora, acaba não sendo um ROI espetacular, né? Porque está até abaixo do que está a Selic hoje. Mas como a gente sabe que a Selic é impossível, improvável, né? Impossível é muita coisa, que ela se mantenha nesses níveis durante muito tempo, assim que ela começar a baixar, a empresa já começa a ficar mais interessante. Né? Isso aqui é muito difícil de achar na bolsa. Né? Empresas que têm ROI acima de 14%, 13%, se for dar uma peneirada na bolsa, são tipo assim, metade não consegue nem chegar nisso. Bom, vamos dar uma comparada então, né, com as concorrentes, digamos assim, da Unifique. Aqui também coloquei uma menção honrosa à Oi, está com 0,02 de PL. Cara, ridículo o PL da Oi. PVP negativo, tá uma nhaca, né? A tal da Oi. Tudo negativo, né? Porque a empresa vem dando prejuízo. Então vamos tirar ela aqui também para não contaminar a nossa análise. Bom, comparando com as outras então, a Unifique consegue ter 8 de PL contra 14 da TIM, 16 da Vivo. Então ela está muito abaixo do que as suas pares setoriais. PVP também está abaixo. 1.14 contra 2 e contra 1.39 da Vivo. EV sobre EBIT de 6 contra 8 e 12. Então, comparando com as outras, ela está muito mais barata. Né? O que fica atrás? Dividend yield. Né? Dividend yield fica atrás da TIM. Porque a TIM está pagando bastante nesse ano, mas não é algo muito comum também para a TIM pagar um dividendo alto dessa maneira. Margem líquida é a nossa campeã também, contra 16,65 contra 13 contra 10. Dívida líquida sobre EBITDA, importantíssimo, empresa muito redondinha, não tem nem uma vez de dívida líquida sobre EBITDA, né? Ou seja, o que significa isso? Que um ano de geração de caixa da empresa, menos de um ano, né, de geração de caixa da empresa, ela paga toda a dívida dela, então nesse cenário de juros altos ela está muito tranquila, com as despesas financeiras bem controladas. Eficiência, ROI, 14,27% contra 14% da TIM e 8,38% da Vivo. Então também é uma empresa que consegue ser melhor nos seus índices de eficiência. Então hoje são essas empresas que a gente está comprando, né? Unifique e BB Seguridade. Queria salientar aqui para vocês que essas são as empresas que eu estou comprando dentro da minha estratégia e que não é uma recomendação, né? Se você se interessar por alguma empresa dessa, estude, né? Entenda o porquê que você está fazendo
a essa compra, né? Não compre só por comprar, analise as empresas, compare com outros pares setoriais, entenda o setor que você está comprando, para que você não se perca na sua estratégia, né? O mais importante para o investidor é ele ter uma estratégia bem definida e seguir aquilo diante de todas as opções, né, que ele vai ter dentro da Bolsa de Valores. Bom, então é isso, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Gostaria de pedir que, se você ficou com alguma dúvida ou queira uma análise detalhada de cada empresa dessa, né, de alguma dessas empresas, deixa aqui nos comentários que eu vou trazer aqui para vocês. Se você chegou até aqui, deixa um joinha, se inscreva no canal para dar aquela força para o nosso trabalho e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!